Tropical pega bem. Estamos de volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de segunda-feira. Agora com a nossa entrevista do dia, né, Mayra? Isso mesmo. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Guilherme Campos. Não é a primeira vez que ele está conosco, ele que é reumatologista. Vamos abordar assuntos aqui muito importantes. Bom dia para você, Dr. Guilherme. Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, Mário. Bom dia, Raquel. Obrigado mais a oportunidade de estar aqui na 91.1. Pega bem. 96, perdão. E obrigado aí pela oportunidade mais uma vez de poder falar sobre reumatologia, principalmente tirar as dúvidas, né, do ouvinte, porque com informação acho que todo mundo vai crescer junto. Quanto mais cedo esse paciente aprender sobre as questões reumatológicas e procurar atendimento ou aprender a se cuidar, eu acho que todo mundo ganha. Com certeza. Agora, pra gente começar, é verdade, né, que o frio piora as dores nas articulações? Por quê? Essa queixa é muito comum no consultório, tá? Tanto os pacientes que têm as doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, ou os pacientes com as doenças degenerativas, como a artrose, têm essa queixa de que as dores articulares pioram no frio. E existem algumas situações que tentam explicar por que o paciente sente essa piora da dor. Não quer dizer que a doença piorou no frio, né? O frio ele não vai ativar, o lúpus não vai ativar uma piora da artrose, mas a percepção de dor aumenta. Uma das situações que eles tentam explicar para descrever isso seria a que a gente chama de vasoconstricção. Nós temos as artérias, né, grandes, as pequenininhas da periferia, e quando a gente tem frio, essas artérias elas se contraem. Então essa contração arterial na periferia pode reduzir o fluxo sanguíneo ali próximo às articulações e leva também à contratura da musculatura em volta da articulação. Então toda a articulação tem em volta dela musculatura que estabiliza, tendões que estabilizam, e essas contraturas musculares e dos tendões geram uma percepção maior da dor. Então o paciente já tem uma dor articular prévia e aquela contratura muscular como se pressionasse a articulação e o paciente sentisse uma piora da dor. Outra situação que pode tentar, que dizem, né, que poderia explicar, é que o frio aumentaria a viscosidade do líquido sinovial, que é o líquido que todo mundo tem na articulação, como se fosse uma graxa ali para lubrificar a articulação. Esse líquido fica mais espesso, então gera um endurecimento. Então é real essa percepção de piora da dor, mas isso não quer dizer que a doença do paciente está piorando por conta do frio. Salvo em uma situação que eu vou abordar depois aqui, de que algumas doenças reumatológicas, a exposição ao frio pode expor esse paciente a um risco maior de amputação de dedo, né? E principalmente em pacientes que têm um fenômeno de Raynaud. Fibromialgia também, né? Quem luta aí contra essa doença pode sofrer mais nessa época do ano? Sim, com certeza. A gente está falando aqui de aumento da contratura muscular dos tendões. O paciente portador de fibromialgia, ele é um paciente que tem já uma dor crônica em contenção muscular. Você, quando vai examinar um paciente fibromiálgico, você avalia os pontos dolorosos, né? A região do trapézio, do tórax, do cotovelo. E quando você palpa o músculo daquele paciente, ele já sente dor em uma situação normal. Então agora imagine você numa condição de frio, exposição ao frio, o aumento dessa contratura muscular, né, que a gente falou antes aqui, isso provavelmente vai aumentar mais a percepção de dor e às vezes a incapacitação desse paciente. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque a gente fala muito do frio que piora as dores articulares, né, e as dores musculares. Mas existem nos pacientes portadores de doença autoimune um fenômeno que chama fenômeno de Raynaud, que é as extremidades ficarem roxinhas ou pálidas durante o frio. É muito comum em algumas doenças como a esclerose sistêmica, a esclerodermia, comum no lúpus e no Sjögren. Então esses pacientes no frio, além da dor articular que eles têm uma percepção, eles existem um perigo real, que é a vasoconstricção periférica causada pelo fenômeno de Raynaud. Então, alguns pacientes, principalmente os da esclerose sistêmica, a exposição ao frio faz uma vasoconstricção tão importante na ponta dos dedos do pé e da mão, que se você digitar no Google fenômeno de Raynaud, você vai ver que a mãozinha fica roxa. E é uma roxidão em alguns pacientes, parecido que você foi garroteado, que você, fez um garrote ali e prendeu o sangue. Mas na verdade é porque o sangue não está chegando por conta dessa vasoconstricção.
Quando o paciente tem esse fenômeno de Renault muito grave e agravado pelo frio, a falta de circulação pode gerar algumas lesões na ponta do dedo e, consequentemente, às vezes essa lesão faz uma infecção secundária e alguns desses pacientes acabam tendo amputação de dedo. Então, essa época de frio, a gente precisa orientar os pacientes reumatológicos quanto às dores articulares, para melhorar a mobilidade dele, o que fazer para ele ficar bem. E, principalmente, os pacientes da esclerose sistêmica, do lúpus e do Sjögren, que tem fenômeno de Renault, tem que lembrar que o aquecimento é muito importante para que ele não venha ter consequências dessa vasoconstricção periférica dos tempos de frio. E nessa época do ano, a gente sabe que o pessoal fica um pouquinho mais desanimado, até para a prática de exercícios físicos, né, doutor? Mas é importante ressaltar a importância disso, até mesmo para evitar um pouco que essas dores aumentem, né? Sim, se você pegar, às vezes, o paciente que não tem jeito, né? Tem gente que tem que acordar 5 horas da manhã e ir para o trabalho, não tem para onde correr. E a gente tende, na época do frio, a querer ficar mais quietinho ali debaixo da coberta, né? Hoje, eu acho que qualquer pessoa hoje, no frio que a gente amanheceu aí, queria ter ficado mais tempo na cama debaixo da coberta. Enquanto você está ali dentro da sua casa ali, que está tudo fechado e está quentinho às vezes, o ideal é que o paciente, assim que ele acordar, já que ele vai ter que enfrentar o frio para ir para o trabalho, para poder fazer as obrigações do dia dele, é que ele procure meia grossa para esquentar bem o pé. O paciente que tem esse fenômeno de Renault muito grave, o ideal é que ele saia de casa com luva, mas às vezes a gente fica achando que é só esquentar a mão e o pé, nesses casos, mas na verdade o aquecimento tem que ser central. Você precisa esquentar muito o tórax, que é de onde o sangue está saindo do coração ali, para ele chegar quentinho na periferia. Então esse paciente ele tem que acordar de manhãzinha, aproveita que a casa está quentinha ainda, né? Às vezes ele não foi exposto àquele frio, já fazer um processo de alongamento, né? Alonga bem os braços, estica os dedos ali, dá uma esquentada na mão, encapuzar mesmo, né? Meia grossa no pé, luva, blusa de frio por baixo e por cima, porque uma coisa é a pessoa que não tem problema reumatológico, ele vai vestir uma blusa de frio normal. O paciente reumatológico ele tem que dobrar esse cuidado e se aquecer mais do que os outros para ele poder ter um ganho no alívio da dor dele e não se expor aos fatores de riscos do fenômeno de Renault, que é o fenômeno que eu acabei de descrever aqui. Uhum. A gente sabe que tem algumas pessoas com mais dificuldades, pessoas mais idosas, né? Às vezes tem algumas limitações que impedem delas fazer uma atividade física, principalmente nessa época. Teria algo assim recomendado dentro da própria casa, além dessas dicas que você deu aí? Se você conversar com 100% dos pacientes que têm doença reumatológica já, excluindo a artrose, né, e os fibromialgicos, mas os pacientes autoimunes, todos eles têm a dor articular pior pela manhã. Isso é uma descrição clássica do paciente inflamado. A artralgia, né, e a artrite do paciente reumatológico, ele normalmente, sem frio, ele já descreve que para sair da cama de manhã ele acorda todo duro e enferrujado. E conforme ele vai mobilizando, essa dor tende a melhorar. Então o frio agrava ainda mais essa percepção de dor que ele tem pela manhã. Então o ideal é assim, abrir o olho, levanta da cama, faz um alongamento. Se você é a pessoa que gosta de tomar um café ou um chá, toma um chá bem quente mesmo para você se esquentar. De preferência, se alimentar com alguma coisa quente depois que você já fez um alongamento ali à beira da cama. Alongar se é a mão que dói mais, se é o joelho que dói mais. Depois que você já tiver colocado a roupa de frio, e aí você vai ali tomar alguma coisa quente para poder ali dar aquela calor e segurar aquele calor dentro do corpo. Dentro do agasalho, vamos dizer assim. Isso são medidas que não tem um medicamento para poder passar para o paciente esquentar, né? Então é alongar mesmo, começar a deambular, aproveitar aquele período quentezinho ali para já sair de casa já com a quentura ali, para quando ele sair de casa, o frio vir, ele já está com aquele calor ali armazenado embaixo do casaco, vamos dizer assim. Você citou esse ponto aí, né, de algo mais quente. A alimentação, ela pode ter um papel, né, na melhora ou na piora das dores? Alimentação, isso é muito discutível, né? Todo paciente meu com doença autoimune, eu peço para ele que ele faça uma avaliação nutricionista para poder adequar formas de perder peso, né? E não se expor muito à dieta que eles falam de inflamatória, vamos dizer assim. Porque a gente sabe que alguns pacientes vão ter intolerância ao glúten. E às vezes isso não vai ser diagnosticado assim tão facilmente, até por exames. Então, qualquer paciente reumatológico, eu oriento a fazer uma avaliação com o nutricionista para fazer dieta para perder peso.
tá? Não é muito a minha área, mas, por exemplo, o paciente com gota é um paciente que ele tem que fazer restrição de álcool, porque toda vez que ele consumir álcool, ele vai ter crise de gota. O paciente portador de gota, se ele consumir, por exemplo, carne vermelha em grande quantidade, enlatada, ele vai ter crise de gota. Então, cada doença reumatológica tem um padrão específico de dieta que ele deve fazer para poder perder peso, ganhar massa muscular. Mas eu desconheço, assim, vou te falar assim, come isso e aquilo que vai ser bom para você esquentar. Eu acho que o ideal é você se alimentar de caldo mesmo, aquelas coisas quentes ali, para poder te ajudar a ganhar calor ali, entendeu? E, doutor, por que a gota dói tanto, hein? Rapaz, a gota é uma das doenças, junto com a fibromialgia, eu acho que a gota é uma das doenças mais difíceis de tratar. Porque qualquer coisa que o cara faz, às vezes, no cotidiano normal dele, ele vai ter crise de gota. Se ele tomar uma cervejinha ali, 2, ele pode ter crise de gota. Se ele for num churrasquinho normal, ele vai ter crise de gota. E é assim, só pega uma junta por vez. Existe, a gota ela é causada por um excesso de ácido úrico no sangue e que em determinado momento aquilo precipita uma crise e deposita tudo na articulação. Então, é uma dor intensa que, se você encostar na pele do paciente, ele já vai descrever de dor. E gera um processo inflamatório muito grande, como se ele tivesse tomado uma martelada ali naquele local daquela articulação, e dói muito. O paciente com gota, quando ele está na crise, assim, ele não deixa se encostar nele. Você chega, só de você ameaçar colocar a mão na articulação para examinar, para tocar, ele já tem aquela reação. E é uma dor intensa mesmo, por um processo inflamatório muito exagerado e súbito. Você não dorme sem dor nenhuma e no dia da noite parece que você tomou uma pancada ali por um excesso de inflamação na articulação pelo depósito do ácido úrico. E por que geralmente é no pé, doutor? A primeira crise de gota na vida do paciente geralmente é no dedão. Tem um nome específico para isso, chama podagra. A podagra o paciente vai falar assim, doutor, eu não tinha nada. Eu deitei um dia, acordei com a dor no dedão, que o lençol da cama já me incomodava. Isso que eu ia falar. Entendeu? A primeira crise da gota geralmente chama podagra, tem esse nome. E posteriormente ela vai pegar geralmente no paciente com gota normal, quando não estou falando do paciente com gota grave, dedão, tornozelo, joelho, cotovelo. São as articulações que são mais acometidas pela gota. Naqueles pacientes que têm uma crise por mês, ou às vezes uma crise a cada 3 meses. Agora existe a gota poliarticular, que o paciente tem uma mão parecida com a de artrite reumatoide, que quando ele não vai tratando, ele vai chegar até atrofia da mão de tanto depósito de ácido úrico e monorato de sódio, né, que é o cristal da gota, nas articulações, e vai deformando a articulação. Olha só. Mas a preferência, o Kekel tá sabendo muito de gota, hein? Você não sofre com isso não, ou você conhece alguém que... Não, eu tenho um parente que ele tem gota pelo excesso, gosta de uma cervejinha, gosta de uma comida gordurosa, e quando ele tem crise de gota, ele chega a ficar internado. É isso mesmo. O Kekel fez as perguntas e você fala, rapaz, o Kekel não gosta, ele tá sabendo do assunto. Mas é isso mesmo, Kekel. Então, geralmente a gota, a primeira crise é no dedão do pé, chama podagra. Posteriormente pode fazer mais no tornozelo e no joelho. E dependendo da crise, você imagina, a gota é o seguinte, a sua articulação ela não tem quase nada de líquido dentro da articulação. Aí da noite pro dia, uma articulação que não tinha líquido nenhum, se vê ali com 20 ml. Eu já sei o que é isso, que eu já sofri com isso. Quando eu tive um trauma, eu fiz uma coisa chamada hemartrose, quando você sangra para dentro da articulação. Então a minha articulação, que era pequenininha, ela ficou, vamos falar assim, sobrecarregada com 20 ml de sangue. Aquilo doeu, que eu não achava posição. É a mesma coisa o paciente com gota. Ele tem uma articulação que deve ter 2, 3 ml no máximo de líquido sinovial ali, e da noite pro dia aquela inflamação produz uma quantidade de líquido inflamatório que vai para 30, 50 ml. Já cheguei a tirar 120 ml de joelho de paciente com gota, aquele joelhão grandão. E o alívio é instantâneo quando você funciona. E uma das formas de você melhorar para o paciente é você funcionar, tirar o excesso de líquido e injetar, às vezes, um corticoide específico chamado Triancil dentro da articulação, e aí no dia seguinte esse paciente já está botando o pé no chão. Eu comentei isso porque é uma doença que muita gente tem e não é muito falada, né, doutor? A gota, né? E tem cura, tem tratamento, ou seja, a pessoa fica livre dessa doença, porque esse parente meu nunca mais ele ficou livre de gota. Geralmente, se ele tem algum excesso de alguma coisa, a crise bate. O Kekel, a exemplo de várias doenças reumatológicas, eu não vou te falar que a gota tem cura, porque eu nunca consegui curar ninguém com gota, mas eu consegui dar qualidade de vida para muitos pacientes. Porque é o seguinte, o maior desafio da gota é a mudança do estilo de vida que esse paciente tem que ter, e ele não consegue às vezes.
Ele não vai querer abrir mão da cerveja, ele não vai querer abrir mão daquele churrasco. Tanto que Natal e Réveillon, os prontos-socorro estão lotados de crise de gota, que é a época que o pessoal, vamos falar assim, chuta mais o balde, né? Então, a principal forma de tratamento da gota é você usar um medicamento chamado halopurinol. Uma vez que você atinge níveis baixos de ácido úrico no sangue, dificilmente esse paciente vai ter crise de gota. E existem outros medicamentos hoje que podem auxiliar no controle do ácido úrico, como o losartana, que é um remédio de pressão. Mais recentemente surgiram a dapaglifosina, que é um medicamento para diabetes, que ajuda também a reduzir o ácido úrico. Então você começa a bolar estratégias de medicamentos que atuam no ácido úrico, junto com a mudança de estilo de vida. Recentemente eu recebi um paciente de outra cidade que ele estava perto de ir para hemodiálise. Ele falou, estou trazendo aqui porque eles já estão achando que ele vai dialisar. Porque ele não estava conseguindo tratar a gota, ficava tomando anti-inflamatório demais, e aí com os ajustes da medicação, ele com medo de fazer hemodiálise, ele começou a fazer a dieta. Hoje ele melhorou tanto as escórias renais dele, como o ácido úrico dele foi para 3,8, e era 12, e ele não teve crise desde que ele teve uma crise depois que ele começou a acompanhar. Então, passa muito mais pela vontade do paciente de entender que ele vai ter que abrir mão daquele estilo de vida antigo dele, como se fosse uma conversão, mudar tudo, e tomar o medicamento no horário. Por isso que eu falo que para mim a gota é mais difícil, porque essa mudança no estilo de vida do paciente é muito difícil você conseguir ela. Tem uma ouvinte que perguntou, Ana Maria, aí. Ela falou o seguinte, não sei se vai estar muito bem relacionado à especialidade do doutor, mas ela falou o seguinte, ela tem uma falta de cartilagem no joelho e ela sente muita dor por isso. Provavelmente que ela tenha uma artrose já no joelho, que é um desgaste, aí tem vários níveis de artrose, né? E uma das formas para ajudar a aliviar a dor no joelho, para artrose, artrose, infelizmente, você tem pouco medicamento. As pessoas vendem 1001 formas de colágenos, prometem milagres, colágenos de 200, 300 reais, e isso não é tão eficaz assim no tratamento da artrose. Para você ter um alívio bom da artrose, você vai fazer o seguinte: primeiro, tentar avaliar a perda de peso para tirar a sobrecarga do joelho. E eu já fiz esse teste. Uma coisa é você caminhar normal, bota uma mochila de 10 quilos na sua costa para você ver como é que o seu joelho sente. Quem tem artrose vai entender isso. Se você perder 10 quilos, o seu joelho já vai te agradecer um pouco. O primeiro passo seria esse. Segundo, se você faz acompanhamento com um reumatologista ou com um ortopedista, você pode fazer uma infiltração do joelho. O que é isso? Você vai botar um corticoide intraarticular, 4 ml, que vai servir para aliviar a dor no local e facilitar a mobilidade. E aí você vai aproveitar o período de efeito do medicamento, que deve durar entre 3 e 4 meses, para você fazer o fortalecimento da coxa. Fazer exercício para fortalecer a coxa, a panturrilha, para estabilizar o joelho. Para quando passar o efeito, essa dor vai melhorar bastante. Porque se o paciente ficar refém só de analgésico, ele vai tomar o remédio para dor, vai melhorar, aí vai passar o efeito e vai ter que tomar de novo. A melhor forma de tratar a artrose de joelho, esse desgaste articular que ela está referindo, é com fisioterapia. Então, para isso, eu faço a infiltração para aliviar a dor e mando ela para fisioterapia ou musculação mesmo. Quando a musculatura dela ficar forte, ela vai melhorar a dor articular dela. A comparação que eu faço da articulação do joelho é como uma porta. Você tem ali a dobradiça da porta, conforme aquilo vai relaxando, a porta vai caindo e começa a ficar encostando no chão. Se você aperta aquela dobradiça de novo, a porta volta para a localização dela e a porta abre e fecha sem fazer barulho e sem ficar encostando no chão. O músculo funciona desse jeito na articulação. Quando você fortalece a musculatura em volta do joelho e o tendão, automaticamente o joelho estabiliza a articulação e reduz muito a dor do paciente. Muito bom. Então, no caso aí da nossa amiga Ana Maria, o melhor é procurar um médico, né, e ver direitinho se ela tem já esse estado avançado de artrose para ela poder começar um tratamento, né, doutor? Isso. Vamos para o intervalo rapidinho? Na volta a gente conclui aqui a conversa com o Dr. Guilherme. Outono tropical. Tropical pega bem. Olha, já estamos de volta, hein, com a nossa entrevista aqui no Redação Tropical desta segunda-feira com o Dr. Guilherme. Isso, reumatologista. Doutor Guilherme, agora pra gente, né, até falar da importância das pessoas identificarem sintomas, né? Quando que a dor deve ser um sinal de alerta para procurar um reumatologista? Olha, que pergunta boa. E agradeço demais. Essa pergunta é a pergunta...
depois da chikungunya, muita coisa melhorou para os pacientes reumatológicos. Acho que a reumato ficou mais em evidência, porque muitos pacientes com dor articular sempre procuram o ortopedista, ficam no ortopedista, na verdade o problema dele era reumatológico. Então eu vou citar aqui algumas situações onde esse paciente precisa procurar o reumatologista. Ele pode até passar pelo ortopedista, mas uma avaliação reumatológica para qualquer paciente com dor articular sempre cai bem. Se você tem uma dor articular que não está melhorando, faça uma avaliação com o reumatologista. Aí eu vou citar alguns tipos de sintomas associados à dor articular que o paciente tem que procurar o reumato. Se a sua dor articular ela é pior pela manhã, a ponto de quando você acordar, você ter dificuldade de sair da cama, isso é um sinal de dor inflamatória. É um sinal que você precisa procurar o reumatologista. Se você tem, além das dores articulares, um padrão de febre, né, continuamente fazendo febre, dor articular, você precisa procurar o reumatologista. Se você tem dor articular pior pela manhã, com lesões de pele, lesões na cavidade oral, olho vermelho. Guilherme, mas reumatismo pode dar olho vermelho? Pode. As doenças reumatológicas podem acometer não só a articulação, como vários sistemas. Então, todo paciente com dor articular, pior pela manhã, dor no ombro, dor no quadril, que tem associado ou não febre, perda de peso, lesão de pele, lesão na boca, lesão às vezes na genitália, no pênis ou na vagina, associada à dor articular, olho vermelho, queda de cabelo, as diversas manifestações com dor articular. Se você já fez avaliação com o ortopedista e não melhorou, faça uma avaliação com o reumatologista, porque o reumatologista ele é um clínico, ele vai te avaliar como um todo. Não que o ortopedista não faça isso, mas o ortopedista tem um viés mais ali de avaliar mais uma intervenção cirúrgica ou de infiltração. Talvez não faça aquela avaliação clínica do paciente. Então, todo e qualquer paciente com dor articular, principalmente se for pior pela manhã e a dor não está melhorando, procure um reumatologista. Por que é importante isso? Eu até hoje recebo pacientes que tiveram chikungunya em 2018. E os pacientes, doutor, eu tive chikungunya em 2018. Aí a dor melhorou, fiquei muito bem, agora estou com a dor aqui. E a pessoa está ali rodando em vários profissionais, permanece com a dor, mas falaram para ele que aquela dor já não é mais a chikungunya, porque já foi em 2018. E na verdade você trata como chikungunya e o paciente melhora. Então o reumatologista está muito acostumado a todo dia ver dor articular, por artrose, por lúpus, por artrite reumatoide, por jogo, por esclerose sistêmica, por polibialgia reumática, todos os... A gente fala que a gente chama de reumatismo, né? Mas são mais de 120 doenças que podem dar dor articular associada à doença reumatológica. Então o reumatologista está acostumado a ver dor articular todo dia. Se a sua dor articular não melhorou após uma avaliação com o ortopedista, procure um reumatologista. Tem uma perguntinha aí, né, Kekel? Nós temos uma pergunta aqui do nosso amigo Martim. Ele está em Portugal. Ele falou o seguinte, né, no caso dele, boa tarde, porque já a diferença do fuso horário. Pois é. Então, doutor Guilherme, há um tempo atrás eu fui jogar bola, daí meu joelho torceu muito pro lado. Resultado, saí mancando, né, do campo, daí em diante meu joelho não foi mais o mesmo. Dói muito, se virar, né, de repente assim, ele aumenta a dor aí. Qual é um quadro que eu posso reverter aí? Martim, essa doença, essa dor. Obrigado pela pergunta. No Frio de Portugal, eu acho que você vai sofrer mais do que a gente aqui. E bem-vindo ao clube dos que já lesionaram o joelho. Eu também já lesionei o joelho e sei exatamente a dor que você sentiu. No seu caso deve ter acontecido igual comigo. Rompe alguma coisa, sangra para dentro da articulação e é uma dor assim difícil de você controlá-la, tá? Primeira coisa que tem que ser feito é fazer às vezes um exame de imagem do seu joelho para entender se você teve uma ruptura de ligamento, né? Às vezes uma lesão de menisco, se já tem algum dano estrutural da articulação. A partir daí, avaliar se esse tratamento é cirúrgico, porque se for uma ruptura de ligamento, vai ter que passar pelo ortopedista, que é só eles que operam. Se não houver indicação cirúrgica, aí é o tratamento clínico que o reumatologista faz. O tratamento clínico para essas dores articulares, de artrose secundária, né? Uma artrose que desenvolveu após algum trauma, geralmente inclui isso que eu falei. Uma infiltração articular para aliviar a dor, para que ele consiga fazer exercícios de reabilitação. Então, provavelmente, Martim, se você não tem indicação cirúrgica, não teve rompimento de ligamento, ou já passou por um procedimento cirúrgico que já consertou, você precisa agora de uma reabilitação. E uma forma legal de reabilitar
é através de uma infiltração para alívio da dor, para que você consiga fazer os exercícios de fisioterapia e fortalecimento muscular. Toda vez que eu paro de fazer academia e ganho peso, meu joelho volta a doer. Então eu falo com os pacientes com propriedade de quem tem o problema no joelho. E recentemente eu perdi em torno de 10 a 12 quilos e voltei para academia. Eu não sinto meu joelho, voltei a correr 10 quilômetros com facilidade sem sentir o joelho. Mas eu também não posso exagerar porque eu sei que eu tenho um joelho já machucado. Para eu manter esse joelho estável, eu mantenho ele às custas de fortalecimento muscular 3 vezes por semana, dependendo fisioterapia e sempre vigiando a balança, porque a primeira coisa que me aciona que eu tô ganhando peso é o meu joelho começar a doer. Doutor, pode-se ter uma falsa impressão, por exemplo, assim, por isso que o joelho... Deixa eu explicar, eu tinha uma tia, né, durante muito tempo, ela foi tratada, um problema no joelho, como uma reumatose, né? Aí depois foi descoberto, até pelo próprio médico que me operou a perna que eu tenho aqui, que eu tenho platina na perna, que ele descobriu que na verdade não era um reumatismo, ela tinha um problema no menisco, e ela foi operada e nunca mais teve dor nesse joelho. Se tem assim as dores são mais ou menos similares? Isso, por isso é importante a gente passar às vezes pelo profissional para avaliar, porque o menisco dói demais da conta. E às vezes o paciente faz uma artroscopia ali durante a artroscopia, o ortopedista consegue mexer no menisco ali e alivia. Porque a extrusão do menisco, né, a expulsão dele um pouco para fora da articulação, só de você apertar o joelho dói demais. Então, se você faz ali, às vezes, uma artroscopia e você evidencia que é um menisco extrusado, um menisco inflamado, às vezes, durante o procedimento, o paciente sai, faz a reabilitação e melhora a dor 100% dos casos, tá? Só que é o que eu digo... O que o paciente precisa entender é que o ato cirúrgico em si não resolve. Não existe melhora sem reabilitação. Você pode pegar o melhor ortopedista do mundo, mais renomado, operar no hospital de ponta. A cirurgia e a sua melhora não vai ser eficaz se você não fizer um processo de reabilitação bem feita. Eu tenho aqui a Maria Silvia Oliveira, mora aqui em Timóteo, e ela está perguntando onde é que eu consigo falar com o senhor, doutor? O senhor atende aonde? Eu trabalho no Hospital Mascunha, aliás, agradeço aqui o hospital por ter me liberado para vir aqui, após ter cumprido as minhas obrigações lá de hoje. Mas lá eu trabalho vendo os pacientes que estão externados em situações de gravidade e na UTI, tá? Mas o meu consultório é no núcleo digestivo, ali no Horto, em frente ao Hotel San Diego. Se você digitar no Google Dr. Guilherme da Silveira Campos, núcleo digestivo, vai aparecer o endereço ali na Rua Cedro, 230. Doutor Guilherme, só pra gente finalizar, porque lá no começo nós falamos sobre o avanço das dores nessa época de frio, né? Então, só pra gente fechar, há um tratamento mais específico, né, nessa época do ano, no inverno, para que as pessoas possam evitar, né, prevenir que as dores aumentem? O tratamento da doença reumatológica de base provavelmente não vai mudar por conta do frio. O que vai ter que mudar é a postura do paciente diante do frio. Então, essa postura requer, acima de qualquer coisa, o aquecimento. Você se agasalhar o máximo possível, e é igual eu falei, você estando agasalhado, feito um alongamento em casa e se alimentar de alguma coisa quente ali para te ajudar a manter um calor e ir para sua vida, tocar o seu trabalho normal. É o tratamento mais indicado. Não tem assim um remédio que eu vou te dar para te esquentar. Na verdade, o que eu preciso é manter as medicações para manter a doença controlada, mas essa percepção de dor, se você for ler em qualquer lugar, vai falar que você só vai melhorar ela através do próprio aquecimento, né, se agasalhando bem e fazendo seus alongamentos antes de sair de casa. Doutor, pra gente fechar aqui uma curiosidade que pode ser também de muita gente. Quem já teve alguma lesão, alguma fratura, que teve que colocar pino, colocar alguma coisa e tal, essa cirurgia, com o passar do tempo, pode, a questão aí dos pinos e tal, se transformar num reumatismo? Não o pino se transformar no reumatismo, mas às vezes o paciente, durante um tempo, a gente sabe que essas próteses às vezes têm um tempo de vida útil, né? E às vezes um dos sinais ali de que o ortopedista deve fazer uma avaliação, se vai ter que trocar alguma coisa, é a persistência da dor. Então eu acho que, assim, experiência própria de consultório e pessoal, toda articulação que já foi mexida, né, que já sofreu algum dano, por melhor que você tenha feito a cirurgia, em algum período da vida ela vai doer mais, porque você pisou errado,
ou até mesmo pela questão do frio. Mas tem muita crendice popular, né, que o cara fala assim, não, quando esse meu joelho dói aqui, é sinal de que vai chover. Então tem essas... Já ouvi isso por aí, já vi até propaganda disso, né? Eu sou um dos que falo, doutor. Mas eu tenho a percepção mesmo, tipo assim, cara, quando tem mudança de tempo, meu joelho dói também. Só que eu já sei direito, eu boto a meia aqui em cima, aqueço bastante, porque eu sei que é isso que vai aliviar. E quando você começa a movimentar, vamos dizer assim, que o sangue esquenta, automaticamente essa dor começa a melhorar. Mas em relação assim, à prótese, o pino que você tem sim uma vida útil, graças a Deus, com o avanço da ciência hoje, isso dura muito tempo, mas se é uma coisa que começar a te incomodar, procura o ortopedista que te operou para ele poder fazer uma avaliação, que eu acho que ele vai saber melhor do que eu como conduzir nesses casos. Muito obrigado. Doutor Guilherme, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, né? As portas estão sempre abertas aqui da Tropical. Eu que agradeço mais uma vez aí por essa oportunidade de estar vindo aqui orientar a população, e gosto muito do modelo aqui da gente responder as perguntas, né, do ouvinte, porque às vezes são dúvidas assim que o cara tem ali guardado, ele responde, quando você responde aqui, responde a dúvida de um monte de pessoas. Exatamente. São as dúvidas, mesmas dúvidas que eu tenho no consultório, e às vezes eu não consigo responder, às vezes tão claro no consultório. Se tiver algum paciente meu que ouviu aí, vai anotando as dúvidas, né? Então prepara, quando você vai no médico, já deixa as perguntinhas tudo anotadinho, porque às vezes, não, doutor, tinha tanta coisa para te perguntar, esqueci. Já leva tudo anotadinho lá para a gente tirar as dúvidas, porque o paciente informado, ele vai ter um ganho muito grande no tratamento da doença dele. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado, doutor Guilherme. Lembrando que essa entrevista vai estar na íntegra no nosso portal tropicalminas.com.br daqui a pouquinho. Se você pegou agora a entrevista pelo meio do caminho, você pode assisti-la por completo daqui a pouquinho no nosso portal. Certo, Mayra? Isso mesmo. Bom, daqui a pouquinho tem o nosso Bom Dia Tropical. Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito som.